Salve, salve, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre aspectos da geopolítica, da economia da América do Sul. Então, bora lá. Vamos começar nossa prosa tratando de um tema que é a questão que envolve a Venezuela e a Guiana, tá? Então, deixa eu só botar o slide aqui no número certo para que a gente possa começar. Bom, um dos temas mais falados nos últimos 2 anos aqui na América do Sul foi a respeito dessa desavença entre Venezuela e Guiana. E qual é a causa dessa desavença? A causa é uma região de 160 mil quilômetros quadrados, que fica na fronteira entre os dois países, chamada Essequibo, como você pode ver aí no mapa, nessa coloração mais avermelhada. Vamos comparar primeiro os dois países para entender melhor essa celeuma, né? Observem que, em termos populacionais e de área, a Venezuela é bastante superior à Guiana. Nós estamos falando de uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados e outra de pouco mais de 200 mil. Então, pensem assim, esse equívoco que hoje está com a Guiana, ela representa mais de 70% do território do país. E em termos demográficos, esse abismo é maior ainda, né? Porque a Venezuela tem mais de 28 milhões de habitantes, enquanto a Guiana tem um número aí inferior a 800 mil. E diante disso, né, qual que é o histórico desse conflito? Qual que é o histórico dessa disputa entre venezuelanos e a Guiana? Bom, a origem remonta lá à independência da Venezuela em 1811, né? Quando os venezuelanos já argumentavam que esse equívoco pertencia ao seu território. A situação ficou mais complexa quando o Reino Unido comprou dos Países Baixos o território que hoje é a Guiana. E os britânicos, alguns anos depois, em 1841, eles começaram a reivindicar em relação à Venezuela a posse, a propriedade em relação à área de Essequibo, que acabou permanecendo com eles e mesmo com arbitragens internacionais no final do século XIX, o caso não se resolveu. Então, Essequibo, desde o século XIX, é objeto de disputa entre Venezuela e, naquele momento, o Reino Unido, e anos depois, para ser preciso, em 1966, e a Guiana. Porque 1966 é o ano em que a Guiana torna-se um país independente em relação aos britânicos. E é reacendida a Celeum, que ficou meio em stand-by, ficou meio de lado, até os anos 2020. Mais precisamente, 2024, que foi quando o Nicolás Maduro sancionou uma lei, depois de uma consulta popular, pela qual a Venezuela incorporava esse equibo ao seu território. Portanto, para essa legislação venezuelana de março de 2024, esse equibo não era mais Guiana, mas sim parte do Estado venezuelano. E aí criou-se um temor grandíssimo de que a Venezuela fizesse uso de força militar para invadir a área e tomá-la como parte do seu território, como essa legislação interna assim previu. E aí existe um abismo muito grande entre os dois países, né? Porque no campo militar, a Venezuela, se a gente somar os reservistas e o seu efetivo fixo das Forças Armadas, ele passa de 400 mil homens. A Venezuela tem forças armadas razoavelmente equipadas, preparadas, né, com uma parceria muito grande com a Rússia e a China, enquanto a Guiana tem menos de 3.500 militares no todo para cuidar do país. Fatalmente, se a Venezuela resolvesse ir à guerra para acrescentar esse equibo ao seu território, ganharia com muita facilidade, o que não aconteceu até o momento. Agora, por que que é justamente aí, a partir de 2023 e sobretudo aí no início de 2024, que esse assunto ganhou fôlego, ganhou força, né? Porque recentemente a Guiana descobriu grandes reservas de petróleo. Grande quanto, né? Mais ou menos o equivalente a 60% do pré-sal brasileiro.
Nós estamos falando aí de 0,6% da reserva mundial de petróleo, ou se você preferir, 11 bilhões de barris. Então, isso gerou uma mudança muito grande na economia da Guiana, né? E esse petróleo, ele está principalmente na área marítima. Para ser mais específico, na zona econômica exclusiva da Guiana, que é um território que vai da costa até 200 milhas náuticas, ou algo próximo a 370 quilômetros. Nessas regiões de zona econômica exclusiva, os países eles têm prioridade científica e de exploração econômica. É diferente do conceito de mar territorial, onde os países têm soberania, né? Que é um nível maior ainda de controle. Porém, nessas zonas econômicas exclusivas, os países possuem, repito, prioridade na exploração econômica. E é justamente aí que entra a questão da Venezuela. Porque a Venezuela espera conquistar esse equibo não só pela área terrestre, mas também pelos direitos que isso daria em relação à zona econômica exclusiva marítima. E aí a reserva de petróleo venezuelana também cresceria de forma muito expressiva, né? Só para vocês terem uma dimensão do que o petróleo fez na economia da Guiana nos últimos 2 anos, tá? Em 2023, a Guiana cresceu inacreditáveis 62%, gente. Isso é um número, assim, absurdo. Não me lembro de ter um precedente no mundo no século XXI com essa característica aí. E a expectativa é que o país cresça 37% em 2024, e tudo isso conectado a essa exploração de petróleo. Claro que a Guiana fica muito exposta, fica muito fragilizada, muito vulnerável diante de uma pretensão territorial com base na força da Venezuela, né? Porque ela não tem como fazer frente. Então, qual é a estratégia que o governo da Guiana tem tentado? Atrair empresas americanas. Inclusive, quem descobriu os primeiros poços de petróleo lá viáveis foi justamente a ExxonMobil. Então, a Guiana procura se aproximar dos Estados Unidos, que tem aquela rivalidade tradicional com a Venezuela desde os anos do Hugo Chávez, para tentar criar um instrumento de coerção, de pressão, para que a Venezuela não cumpra aquela ideia inicial de ocupar o país, tá? Ocupar essa área de Essequibo. E o Brasil no meio disso tudo, né? O Brasil é o grande ator regional da América do Sul, né? E não bastasse isso, o Brasil tem fronteira com os dois países. Vocês podem observar aí que a Venezuela, por exemplo, faz fronteira com o Amazonas e faz fronteira com o estado de Roraima. Inclusive, nós vimos muitas vezes em prova, né, a referência a Roraima como o estado aonde os imigrantes ou refugiados venezuelanos, dependendo de quem está falando, né, entram no país. E o mesmo estado de Roraima também tem fronteira com a Guiana. Isso é muito importante, inclusive para fins geopolíticos, para uma eventual guerra, porque como essa região na fronteira direta da Guiana com a Venezuela é uma floresta, faz parte da Amazônia, extremamente fechada, densa, é praticamente impossível ingressar no território de Essequibo, na Guiana, via Venezuela, direto. Então, precisaria haver uma passagem pelo território brasileiro para que a Venezuela invadisse essa parte que hoje está com a Guiana. Então, essa é um ponto, ou essa é uma questão que envolve o Brasil. O outro aspecto relevante é que um conflito no norte da América do Sul fatalmente afetaria o Brasil, com fluxo de imigrantes, de refugiados, né? E questões desse gênero. Então, o Brasil precisa acompanhar de uma forma muito atenta esse aspecto. Saindo dessa situação envolvendo Venezuela e Guiana, vamos conversar um pouquinho a respeito da Colômbia, que é um outro país que também tem muita conexão com a Venezuela, né? Tem uma fronteira com a Venezuela e nós vamos ver que tem outros elementos aí super relevantes. Colômbia é um país grande, tá? Tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, tem mais de 50 milhões de pessoas, então é o segundo país mais populoso da América do Sul. Muita gente pensa que é a Argentina, mas não, é a Colômbia, né? Tem o IDH de 0,75, tá? Parecido com o do Brasil.
E a economia é basicamente commodities, né? Como todos os países da região, com destaque especial para o petróleo, tá? Mas também tem carvão, café, ouro e até mesmo esmeraldas, tá? Todos esses commodities, produtos de exportação da Colômbia que a gente já viu referência em prova. Olhando para o mapa da Colômbia, a gente percebe que ela tem essa vasta fronteira com a Venezuela, tem fronteira com o Brasil, com o Peru, com o Equador, e tem uma peculiaridade, que é o fato de ter a costa em dois oceanos, né? A Colômbia é um dos países que teve a sorte ou a competência de conseguir ter o seu litoral em dois oceanos. Repare que a Colômbia também é ligada à América Central, ela é ligada ao istmo da América Central, ela faz fronteira com o Panamá, que inclusive fazia parte da Colômbia até o final do século XIX, início do século XX, quando os americanos promoveram e instigaram a independência do Panamá para conseguirem construir o canal. Eu estou dando muita atenção para essa região aí, para vocês lembrarem que existe uma floresta chamada Floresta de Darién, nessa parte entre a América Central e a América do Sul, que pega território da Colômbia e território do Panamá. Tá? A Floresta de Darién, ou Tampón del Darién, como está aí no slide, ela tem sido muito falada ultimamente porque ela é uma rota da imigração ilegal hoje, tá? Em 2023, nós tivemos 360 mil pessoas que cruzaram da Colômbia para o Panamá com o intuito de chegar nos Estados Unidos, por incrível que pareça, e a expectativa é que em 2024 esse número passe de 500 mil de pessoas. Então se criou nessa região entre a Colômbia e o Panamá toda uma rede de tráfico de pessoas que está ligada, que está relacionada com guerrilhas, com cartéis de drogas, que elevam muito a atenção nessa área. E não é só venezuelano que cruza a Colômbia para passar para o Panamá e ir para os Estados Unidos. A gente tem registro, por exemplo, de imigração de gente da Ásia. Os caras vêm da China, do Afeganistão, de vários países para além da América do Sul, para tentar fazer essa travessia pela floresta de Darién, que é 160 quilômetros de mata absolutamente fechada, é extremamente perigoso fazer esse trajeto, para tentar chegar no Istmo e depois ir até os Estados Unidos. Outro ponto importante também ligado à imigração aí, pessoal, para além da questão de Darién, é que a Colômbia é o país que mais recebeu imigrantes ou refugiados venezuelanos, tá? Nós temos aí quase 2 milhões e 900 mil venezuelanos que foram para a Colômbia em virtude da crise socioeconômica que o país experiencia, tá? Então, a Colômbia é o principal destino de imigrantes e refugiados venezuelanos na América do Sul. Repare que o Brasil é só o terceiro lugar ali, né? Com o Peru em segundo. Esse cara aí é o Gustavo Petro, né? Ele é o atual presidente da Colômbia. É o primeiro presidente democraticamente eleito de esquerda que a Colômbia tem, e é o cara que está encarregado de tentar fazer a gestão desses problemas aí ligados à imigração, tá? Mas eu trouxe ele para fazer um comparativo com esse outro cara, que é o Juan Manuel Santos, que é esse senhor aqui, ó, à esquerda da tela, tá? A Colômbia é um país que recebeu muitos imigrantes e refugiados venezuelanos, que tem essa questão de Darién também no seu território aí da travessia para o Istmo, mas é um país que historicamente tem um número alto de refugiados e deslocados internos. Tecnicamente, até o melhor termo é deslocados internos, tá? O que que é o deslocado interno? É aquela pessoa, ela precisou mudar de região dentro do próprio país por causa de uma guerra. Vamos lembrar que a Colômbia conviveu e ainda convive com uma grande violência urbana que tem e rural, que tem duas raízes, né? Uma delas são as guerrilhas de extremismos políticos, né? O caso mais famoso, o caso mais pedido em prova, é o caso das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que foi um grupo de extrema esquerda fundado nos anos 60, que teve uma atuação contínua até 2016, quando em 2016 foi assinado um acordo de paz
com o presidente Juan Manuel Santos e as lideranças das Farc e pacificar essa questão. No entanto, a gente precisa lembrar a vocês que existem outras guerrilhas atuando na Colômbia. A mais notória delas é o Exército de Libertação Nacional. E uma questão tradicional de prova é dizer que a paz foi celebrada com as Farc em 2016, mas não foi celebrada com o ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, tá? Então esse é um ponto bem importante da gente lembrar. A Colômbia assinou a paz com as Farc, que era o principal grupo de guerrilha de extrema esquerda lá, em 2016, mas não assinou com o ELN, tá? E o Gustavo Petro, ele tenta negociar, mas não tem tido muito êxito em relação a essa questão. Outro ponto a destacar sobre a Colômbia, vamos lembrar que a Colômbia tem, justamente por esse histórico de narcotráfico, de guerrilhas de extrema esquerda, ela tem uma grande parceria com os Estados Unidos. Durante muito tempo, a Colômbia foi o terceiro país que mais recebeu investimentos militares dos Estados Unidos. As Forças Armadas colombianas são muito bem equipadas, muito bem treinadas, porque afinal estão em guerra há mais de 50 anos internamente, né? E os Estados Unidos ajudam muito o governo colombiano nesse quesito, tá? Ajudaram bastante ao longo aí das últimas décadas, relacionando isso ao combate ao comunismo, né, e relacionando isso ao combate aos grandes cartéis de drogas, já que os Estados Unidos é o maior mercado consumidor mundial de cocaína, e essa cocaína sai principalmente da Colômbia para lá. Pegando um outro país aí também para a gente abordar e dar um panorama, vamos trocar uma ideia sobre o Equador, tá? O Equador, que é um país, observem, bem menor, né, do que a Colômbia, por exemplo, bem menor que a Venezuela, uma população de 16 milhões, o IDH parecido, e um país que também tem, né, uma pauta de exportações, uma pauta econômica relacionada a commodities. Os principais destaques são o petróleo e a banana. Aí, pessoal, o Equador elegeu recentemente um presidente que é o mais novo da região, ele tem só 36 anos, que é o Daniel Noboa, tá? E esse cara, ele tem um grande problema para administrar, tá? Que é a violência do crime organizado dos cartéis de drogas no Equador. Muitos deles, inclusive, com conexões com os cartéis mexicanos, tá? Então, o Equador é um país que nos últimos 2 anos teve um sério problema de violência urbana, guerras de quadrilhas e associações criminosas que disputam o controle do narcotráfico na região, principalmente na cidade de Guayaquil, que é uma das duas mais importantes do país. Guayaquil é uma cidade portuária e esses cartéis de drogas disputam o controle de Guayaquil justamente para poder ter o controle do porto e fazer um envio de drogas, sobretudo para os Estados Unidos. Então, o Equador é um país que tem sofrido muito com violência urbana, com assassinato de autoridades, como prefeitos, juízes, até candidatos à presidência, tá? Então, é um dos países com um cenário mais instável internamente em termos de violência urbana. E o detalhe é que não era assim, né? O Equador era praticamente uma ilha de tranquilidade na América do Sul durante décadas, né? Um país razoavelmente estável em termos de violência urbana, mas esse cenário mudou muito nos últimos tempos. E um último país para esse vídeo aqui, vamos falar do Peru, né? Peru é uma área grande também, né? Mais de 1.200.000 quilômetros quadrados, mais de 30 milhões de pessoas. Reparem que os IDHs, eles são todos aí na faixa do 0,74, 0,76, né? E a economia, para variar, exportação de commodities, né? Cobre é o grande destaque. O Peru é o segundo produtor mundial de cobre. O Peru só está atrás do Chile. E aí, se vocês pegarem a outra pauta de exportação peruana, o que que você vai ver? Você tem basicamente aí commodities minerais, né? Minerais metálicos, que é o centro da economia peruana, junto com algumas produções agrícolas, como abacate, mirtilo, e o turismo, que tem um papel muito relevante aí no país. Observem que o Peru tem fronteira com o Equador, tem uma baita fronteira com o Brasil e tem uma fronteira com a Bolívia, tá? E esse é um componente já para a gente destacar, porque Peru e Bolívia têm um problema muito sério com o Chile, tá?
eles se envolveram em um conflito com o Chile chamado Guerra do Pacífico, no qual, lá no século XIX, nos anos 1860, os chilenos anexaram regiões do Peru e regiões da Bolívia, tá? Mas esse assunto nós vamos deixar para um outro vídeo, tá bom? Um beijo muito carinhoso no coração de vocês e tchau!